Oi, gente, estamos aqui em mais um episódio do podcast do blog Nayara Villanova. Antes de falar para vocês sobre o assunto de hoje e mostrar a minha entrevistada, eu gostaria de agradecer mais uma vez, a parceria do nosso chefe Adalberto, que toda semana traz aqui salgados maravilhosos, coquetel de frutas também delicioso, para que todo mundo possa passar uma tarde muito agradável aqui no nosso podcast. Então, se está precisando de um evento, está precisando fazer um evento, fazer uma festa e não sabe aonde encomendar os seus salgados, os doces, o bolo, vai lá no chefe Adalberto, que com certeza você vai ser muito bem atendido e, é claro, vai levar o melhor sabor para sua casa, para o seu evento, para sua festa, tá bom? Agora, minha gente, vou falar com vocês que eu estou recebendo aqui a doutora Ludmila Godinho, ela que é coloproctologista, não é isso, doutora? Minha gente, mas eu ensaiei esse nome, viu? A primeira pergunta não poderia ser outra, né? Fala pra gente, a senhora cuida de que exatamente com todo esse nome, doutora? Obrigada, Nayara, por me receber aqui hoje. Então, o coloproctologista, ele é um cirurgião, tá? Muita gente acha que o coloproctologista é só um clínico, né? Mas na verdade é um cirurgião, né? A gente faz residência de cirurgia geral para depois fazer a de coloproctologia e nós estamos responsáveis aí por cuidar tanto a suspeita diagnóstica, né? Fazer o diagnóstico, o tratamento e prevenção também das doenças do intestino, do reto e do ânus. Então, doenças proctológicas, que são as doenças ali da região do ânus, como por exemplo hemorroidas, fissuras, fístulas anais, também cisto pilonidal, que é muito prevalente, doenças do intestino, como câncer de intestino, diverticulite, né? Doenças inflamatórias intestinais. Então é uma ampla variedade de condições aí que a gente trata. E, por exemplo, tem algumas pessoas que elas têm algum problema de constipação, digamos assim, né? E elas acham que às vezes aquilo é normal, né? Vai passando o tempo, acham que não precisam ir para o médico, tomam um laxante, né? Faz aquele famoso chazinho em casa para ver se melhora, mas não é bem assim, né, doutora? Se aquele problema realmente persistir, não é normal. Isso não é normal. A constipação é uma doença, né? É uma doença benigna, né? Que não é câncer, não vira câncer, mas a gente precisa investigar se essa constipação é uma constipação que realmente é uma constipação que dura muito tempo, que é desde sempre, né? Desde quando eu era criança, eu sofria para poder fazer cocô, eu demorava muito para ir ao banheiro. Então, se essa constipação é antiga, talvez a gente tenha aí erros alimentares, né? Porque muitas vezes, a maioria, né, dos casos de constipação é causado por deficiência de fibras, né? A gente não come a quantidade de fibras adequada, dificuldade também em tomar água, consumir menos do que 2 litros de água por dia, falta de atividade física. Mas se essa constipação é uma constipação que persiste, apesar disso, né, dessas modificações que a gente pode fazer, a gente precisa sim investigar. Precisa investigar porque pode ser doenças, pode estar, na verdade, ser um sintoma de outras doenças, né? Então a gente precisa realmente investigar a constipação. E uma doença, que é muito comum, mais comum do que a gente imagina, é a questão da hemorroida, que na verdade não é a doença chamada hemorroida, né? Explica pra gente melhor, porque todo mundo tem a hemorroida, não é isso, doutora? Sim. Aí os problemas na hemorroida é que de fato, as pessoas têm problemas, precisam fazer até cirurgia às vezes, né? Explica melhor pra gente. Sim, as hemorroidas são vasos sanguíneos, né? Então, realmente, como você falou, todo mundo tem esse vaso sanguíneo chamado hemorroida no canal anal, né? As hemorroidas, elas servem para amortecer a passagem das fezes e servem também para deixar ali a região do ânus sempre fechada, né? Fazendo uma pequena parte da nossa continência. E na maioria das vezes as pessoas não vão sentir nada, né? Porque as hemorroidas vão ficar ali fazendo seu papel, mas se começa a ter ali, passa muito tempo sentado no vaso sanitário, começa a ter constipação, fica muito tempo constipado, fazendo esforço para evacuar, aí sim a pessoa pode começar a desenvolver a doença hemorroidária, que é quando a pessoa começa a ter os sintomas, né, das hemorroidas. E aí vai desde sangramento, dor para poder evacuar, alguns carocinhos ali dolorosos na região do ânus, coceira, inchaço. Isso incomoda muito, né? Afeta muito a qualidade de vida dos pacientes. E muitas vezes vai precisar realmente de cirurgia ou então, dependendo do tipo de hemorroida, né? A gente tem o tipo interno e o externo. Dependendo do tipo, a gente consegue fazer outros procedimentos que não a cirurgia, né? Como, por exemplo, um procedimento que chama ligadura elástica.
A ligadura elástica é quando a gente tem hemorroidas internas, até o grau 3, mais ou menos, que a gente consegue colocar um elástico, como se fosse uma ligazinha de dinheiro, mas ela é bem pequenininha, específica realmente para o canal anal, e a gente laça essa hemorroida interna, coloca essa liga, e aí para de chegar sangue nela, e ela vai cair nas fezes e a pessoa nem vai perceber. Então, é um procedimento ambulatorial, né, que a gente consegue fazer no consultório mesmo, o paciente não sente dor, e ele consegue voltar aí para suas atividades no outro dia, né, dependendo do que o paciente faz, ele consegue no outro dia voltar às suas atividades diárias. Tô entendendo. E eu acredito que em relação a esse tipo de problema, ainda há um pouco de resistência das pessoas, Com né? De vergonha mesmo, né? De ir para o médico, né? De cuidar, de se tratar, mas é a sua saúde, né? Com certeza. E assim, é bem comum isso, na verdade, né? As pessoas chegam no consultório e falam, doutora, eu tô aqui porque realmente eu tô nas últimas. Porque eu sempre tive muita vergonha de falar sobre isso, tive vergonha de procurar médico, então realmente eu tô numa situação que se eu não viesse, eu acho que eu morria, porque é dor, é sangramento. Incomoda muito, incomoda né? muito, afeta muito a qualidade de vida, né? Imagina, você tá indo trabalhar e tá com crise de hemorroida, né? A pessoa não consegue nem sentar direito às vezes, né? Então, incomoda realmente bastante e é uma doença benigna, né? Então não tem porque ter medo, né? Uma doença que não é câncer, né? Não vira câncer. É um tabu também falar sobre isso, né? Um mito, na verdade, falar sobre hemorroidas, porque as pessoas acham que as hemorroidas viram câncer, mas não tem esse risco. A hemorroida é um vaso sanguíneo, então ela não tem esse risco de virar um câncer. Só que se a pessoa demorar muito para tratar as hemorroidas, elas podem evoluir, né? E aí era um grauzinho leve, era só o iniciozinho de hemorroida, né? Digamos assim. E aí começa a progredir, e aí acaba que fica mais difícil de tratar, né? Às vezes só uma ligadura não resolve, aí às vezes a pessoa realmente precisa ir para cirurgia. Então é melhor, né, no iniciozinho a pessoa saber que tem hemorroida, começar a fazer o tratamento para evitar que a doença progrida. Nesse comecinho que a senhora diz, quais os sintomas assim mais comuns? Seria a dor mesmo ou o sangramento? Dependendo do tipo, né? Se for uma hemorroida interna ali no comecinho, tipo grau 1, grau 2, aí vai ser mais o sangramento mesmo. Às vezes uma sensaçãozinha de peso, às vezes o paciente sente um caroçozinho vindo lá de dentro do ânus, mas que volta, né? Tipo um carocinho que no momento da evacuação ele sai para fora e logo volta, depois que para de fazer o esforço da evacuação. Se for uma hemorroida externa, também depende muito se tá muito grande ou se tá pequena, mas no iniciozinho é realmente um desconfortozinho, às vezes um carocinho pequenininho, uma coceirinha, e aí quando a gente vai ver é uma hemorroida, né? E também assim, pode ser outras doenças, né? Por exemplo, a fissura, ela confunde muito. A fissura é um cortezinho ali na borda do ânus, e às vezes o paciente acha que é hemorroida, né? Chega lá com 2 sangramentos e quando a gente vai ver é uma fissura. Sim. E aí, muitas vezes a gente consegue tratar com pomadas, melhorar o estilo de vida e aí já se resolve. Não precisa de uma cirurgia, por exemplo. Tem algumas outras coisas, por exemplo, que possam provocar isso, tipo a obesidade. Eu conheço algumas pessoas também, né? Eu tenho filho, né? Sou mãe, então a gente tem muito essa questão de grupo de mães. E eu já vi relatos de mães dizendo que um dos sintomas da gravidez foi a hemorroida. Então eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, né? Não sabia que isso acontecia também na gravidez. Sim, acontece. É um fator de risco também para desenvolver crises de hemorroidas, né? A obesidade e a gravidez, elas andam assim mesmo que meio que na mesma direção, porque é a questão do peso, né? Então, um paciente que é obeso e uma gestante que o útero vai crescendo, vai comprimindo ali, peso, né? E aí comprime ali aqueles vasos pélvicos e aí dificulta com que haja um retorno venoso ali da região, né? Que aquelas hemorroidas fiquem mais desinchadas, então elas começam a ficar mais inchadas. E aí, muitas vezes, inclusive na gestação, a pessoa nunca teve uma crise de hemorroida, não sabe nem que existe hemorroida. E aí, quando tá grávida, aparece lá um carocinho, começa a dar muita dor, começa a ter sangramento, e aí quando a gente vai ver, é realmente uma hemorroida, e aí a gente vai tentando tratar, né, porque na gestação é um pouco limitado o que a gente pode fazer, difícil. Mais difícil, assim, as medicações, enfim, mas a gente trata ali durante a gestação, e às vezes quando a gestação passa, né, depois do parto, a mulher já não tem mais nenhum tipo de problema de hemorroida. Muitas vezes fica só excessos de pele ali na região, que a gente chama de plicoma, que é uma cicatriz, né, do processo inflamatório, daquela hemorroida que inchou, ou de uma fissura que teve, e aí só vai ser mesmo excesso de pele. E aí o paciente, ela se incomodar muito, a gente pode até retirar depois, né?
Mas não é nada que vai afetar tanto assim a qualidade de vida dela, como, por exemplo, uma hemorroida. E aí passou a gestação, acabou. Não tem mais problema de hemorroida. A maioria das vezes é assim. Entendi. Existe alguma relação, por exemplo, sobre homem e mulher? Tipo, acontece mais com mulher, acontece mais com homem ou não? Não, a prevalência é mais ou menos, a incidência é mais ou menos igual, sabe? Só porque o que eu tenho visto muito, assim, não sei se é mais a minha prática clínica, mas a hemorroida da mulher, ela é menorzinha, sabe? Sim. Já a do homem é uma hemorroida já grandona, sabe? Ou seja, porque ele fica com vergonha de ir pro médico, aí só vai nas últimas, quando já tá morrendo, não é isso, doutora? Quando tá nem sentando mais, é que ele vai pro médico. Talvez seja isso mesmo, realmente. E aí acaba sendo mais difícil de tratar, né? Bom, agora vamos subir um pouquinho aqui, vamos falar sobre o intestino, né? Foram noticiadas há um mês atrás, mais ou menos, alguns estudos falando que o número de pessoas com câncer de intestino, né, tem aumentado a cada ano. E também pessoas que, assim, são um pouco mais jovens, né? Não assim, há mais de 50 anos, mas, assim, pessoas mais jovens, né? O que é que pode estar acontecendo, doutora? Veja, o estilo de vida realmente é um que pesa muito, né? Porque, assim, os fatores de risco para o câncer de intestino são obesidade, sedentarismo, tabagismo. A gente vê muitos jovens, agora voltou à moda, né? Porque antigamente se fumava muito, aí por um tempo parou, aí agora voltou-se a se fumar, principalmente vape, né? Cigarro eletrônico, enfim. Que é também fator de risco. Falta de fibra na alimentação, como a gente sempre bate na tecla disso, né? Falta de fibra, falta de hábitos saudáveis, né? De modo geral. Então, eu acho que isso tem aumentado realmente a quantidade, né? A incidência de câncer em pessoas mais jovens. Obviamente que tem as síndromes genéticas, né? Síndrome de Lynch, polipose, enfim. Que isso é mais... essas mutações, elas acontecem, mas eu acredito que o estilo de vida, ele tá realmente aumentando essa incidência. Os estudos têm visto isso, sabe? Existe algum tipo de sintoma ou é um problema, assim, mais silencioso em relação ao câncer de intestino? O câncer de intestino, ele pode sim ser silencioso, né? Assim, a gente faz a colonoscopia justamente para fazer o rastreio, né? Sim. Então, muitas vezes na colonoscopia, que a gente é uma câmerazinha, né? Que a gente coloca ali no reto e vai olhando o intestino todinho por dentro, o intestino grosso. Então, se tiver pólipozinhos ali no intestino, que são como se fossem carocinhos, que são os precursores do câncer de intestino, a gente pode retirar e evitar que eles virem um câncer, né? Então, às vezes, a gente acha esses pólipos, o paciente não sente nada, e a gente acha esses pólipos quando a gente retira e vai lá para patologia, né? Que é o médico patologista, ele vai olhar ali no microscópio, ver se tem câncer ou não, e ele detecta câncer, mas é um câncer precoce. Um câncer que ele estava ali no seu estágio inicial, né, e que o paciente não tinha sintoma nenhum, foi só uma colonoscopia de rastreio realmente. Quando o câncer começa já a dar sintoma, né, o câncer de intestino, ele já começa a dar sintoma tipo sangramento, perda de peso, dificuldade para evacuar, já é quando já está no estágiozinho um pouquinho mais avançado, sabe? Na maioria das vezes o câncer inicial ele não dá sintoma. Doutora, e, por exemplo, essa questão dos problemas intestinais, né, como a senhora falou, que muito é em relação à alimentação, não é isso? Então isso, tipo assim, é pra vida toda, né? É pra vida toda. Inclusive, voltando à questão da constipação, né? Os pacientes chegam lá, assim, no consultório dizendo, doutora, não importa, eu como fruta, eu como verdura, e eu não consigo evacuar. Aí quando você vai perguntar realmente como é que tá sendo a alimentação, aí de manhã come cuscuz com ovo, aí lembra lá no final da noite de comer uma fruta, aí come uma fruta e fala, não, eu como fruta. Mas não é bem assim, tem a quantidade adequada, né, que a gente tem que comer de fruta, tanto pro intestino funcionar, quanto pra gente proteger contra o câncer de intestino, contra divertículos, né, que são pequenos saquinhos que tem ali na parede do intestino. É a doença chamada diverticulite, né? Isso, a diverticulite é a inflamação dos divertículos. São como se fossem saquinhos ali na parede do intestino. Sim. E aí é falta de fibra também, que é o principal fator causador dos divertículos, né? Então, as fibras, elas estão não só na coloproctologia, né? Não só para prevenir câncer, não só para prevenir divertículos, não só para prevenir a constipação, mas também na saúde de modo geral, né? Diminuir o colesterol, né? A quantidade de fibras que a gente come. Então, é importante comer todos os dias, a gente tem que comer fibra. E é uma quantidade grande de fibras.
tem que comer entre 20 a 30 gramas de fibra todo dia. Então, realmente é bastante fruta, aveia, chia, linhaça. Isso aí é importante ter todos os dias na nossa alimentação. Então, assim, comer um pão, eu posso comer um pão? Pode comer um pão branco, não tem problema, mas desde que você consiga bater ali aquela cota de fibras no dia, entendeu? Então, essas outras coisas acabam não importando tanto assim, se você conseguir bater a meta ali de fibras. E a gente sabe de fato que, como a senhora falou, né, mas o intestino, ele é muito importante para o nosso corpo humano por completo, né? Tipo assim, se o intestino não estiver bem, várias outras coisas também acabam não ficando bem também, né, doutora? É verdade, até a questão do humor, né? Com certeza. Quando a pessoa fica, a gente até brinca, né? A pessoa tá enfesada, porque ela passa tanto tempo sem evacuar que ela começa a ficar nervosa, estressada. É muito ruim. Então, assim, não precisa evacuar todo dia, tá? Até 3 evacuações no dia, de 3 evacuações no dia até a cada 3 dias, você indo ao banheiro evacuar, tudo bem, desde que seja fezes macias, né? Que não causem dor também, né? Não precisa botar força, né? Esforço evacuatório. Então, isso aí, até 3 dias tá tudo bem. E gente assim que vai demais também não tem problema não, né? É normal mesmo, porque eu conheço gente, viu, que misericórdia. Terminando de comer e vai correndo pro banheiro. Viu, gente? Como é isso, hein? Como é que pode? Tem o que a gente chama de reflexo gastrocólico, né? O reflexo gastro, né? A comida que bateu ali no estômago, e o cólico que vem do intestino. Então, quando a comida começa a entrar, aí dá esse reflexo de vontade de evacuar, né? Porque a peristalse, que são os movimentos ali do intestino, eles aumentam e aquelas fezes que já estão ali, né, no intestino, elas acabam sendo já propelidas. Então, tipo, a pessoa fica assim, como assim? Eu acabei de comer, como é que já formou fezes pra sair? Mas não, é porque tinha fezes dentro do intestino e esse reflexo fez com que a peristalse aumentasse e a pessoa fosse ao banheiro, entendeu? Então é bem comum isso acontecer. De bateu a comida, já dá vontade de ir ao banheiro, é comum. Mas aí a gente tem que ver até quantas vezes essa pessoa vai ao banheiro pra gente saber se isso realmente tá numa faixa aceitável, né? O aspecto das fezes também. Então, o formato, não só a frequência, mas tudo isso também tem que ser avaliado. Ou seja, quando a pessoa chega no seu consultório, né, com algum tipo de problema, então tudo precisa ser avaliado, né? Não só o histórico daquela pessoa, o dia a dia, né, e o cotidiano, o que ela come e tal, não sei o que, como até mesmo o formato das fezes. Sim, com certeza. E muitas pessoas pecam nisso, né? De não observar o aspecto das suas fezes. A pessoa pergunta, a última vez que você evacuou foi quando? Ah, não lembro não. E como é que tava o cocô? Como é que sai? A gente mostra até, tem uma tabelinha, né? Chama escala de Bristol. E aí a gente tem do Bristol 1 até o 6. E aí a gente avalia como é que tá o aspecto das fezes para saber se é constipação, se é diarreia, né? Porque muitas vezes o que a pessoa considera que é diarreia, na verdade não é. E o que a pessoa considera que são fezes assim muito endurecidas, na verdade não é. Quando fala fezes em fita, aí fita realmente uma fitinha, assim, bem difícil de sair mesmo. Mas às vezes, na tabela, se a gente olhar, o Bristol 4, ele é uma fitinha, como se fosse uma salsichinha. Então a pessoa, quando vê aquilo, ela fica, né, assim, meu Deus, tá fezes em fita, eu vou correr, né, que deve ser câncer. Mas quando a gente vai ver, não, é o Bristol 4, é o Bristol normal. Então é importante até fotografar suas fezes, a gente não tem medo de foto, não. Pode levar foto. Doutora, peraí, eu tenho uma foto aqui pra lhe mostrar. Mas é sério, eu gosto, inclusive, quando tiram foto. Sim. Deu uma crise de hemorroida, tira uma foto pra gente ver qual é a hemorroida que tá causando sintoma. Quando tá com dúvida, será que essas fezes são normais? Tira uma foto e leva na consulta que a gente olha a foto. E a gente avalia se tá tudo certinho. Tô entendendo. Quais são os casos mais comuns, assim, doutora, que chega no seu consultório, assim? Seria mesmo dos problemas de hemorroida? Eu acho que hemorroida e fissura é, assim, o top, assim, sempre vai. Toda semana são muitos casos de hemorroidas e fissuras, né? Fístulas também, que são a comunicação ali entre o canal anal, né, o reto, e a pele ao redor do ânus, também é comum. Mas acho que realmente a constipação também, né? A constipação que vai levar tudo isso, né? A fissura e a doença hemorroidária é o top 3 aí do consultório. Entendi. Doutora, e a gente tem também vários casos, né? Tem casos até famosos aí, né? Que fizeram com que as pessoas pudessem pensar mais nisso, que é a questão do câncer no reto, né? No câncer anal, no caso.
E aí, o que é que pode ser provocado, né? Quais os sintomas, assim, que as pessoas precisam, de fato, não, eu tenho que ir no médico, tem alguma coisa errada aqui comigo? Bom, vamos começar pela questão dos sintomas. Os sintomas são o sangramento, né? Que todo sangramento a gente precisa avaliar, precisa saber se realmente é uma hemorroida, uma fissura ou se é um câncer, Algo né? maior, Algo sim. maior. Dificuldade para evacuar, também a gente precisa avaliar. O aspecto das fezes, a frequência que está indo, se é diarreia, se não é. Então, a perda de peso também, a inapetência, aquela falta de vontade de comer, né? Uma pessoa comia bem e agora não está conseguindo comer, qualquer coisa fica enjoado, assim. Então, são sintomas que a gente precisa avaliar. E em relação à questão do câncer de reto e de ânus, são coisas diferentes. Diferentes. São coisas pronto. diferentes. Eu nem sabia, viu? Eu nem sabia, então eu quero que a senhora explique bem direitinho pra gente. Isso, o câncer de reto, ele vai se comportar bem semelhante ao câncer do intestino, né? Porque o reto, ao finalzinho ali do intestino, ele se comunica, os fatores de risco são iguais, né? Já o câncer de ânus, que é ali da bordinha do ânus até ali uns 3, 4 centímetros acima da margem anal, né? Esse câncer ele se comporta de maneira diferente do câncer de reto e do intestino. Porque o câncer de ânus, o maior causador dele é uma infecção por um vírus chamado HPV, o papiloma vírus humano, que é o que tem a campanha de vacinação para meninas e meninos até 14 anos. Então, esse vírus, ele também causa o câncer de colo de útero nas mulheres, né? Também causa câncer de garganta, câncer de vagina, de pênis, de vulva e também o câncer de ânus. Então, é o mesmo fator de risco desses outros cânceres que eu falei. E a prevenção e o rastreamento também é semelhante. A prevenção a gente faz com a vacina, né, do HPV. E o rastreio a gente faz com o exame chamado citologia anal. A citologia anal também é semelhante àquela que a gente faz no câncer, para prevenir o câncer de colo de útero nas mulheres, que é o exame do Papa Nicolau preventivo. Sim. Pronto, nele a gente faz também essa citologia. E a citologia se faz com uma escovinha, né, pequenininha, que a gente coloca ali na região do ânus, coloca na lâmina e manda para o patologista. E o médico patologista, né, no laboratório, vai olhar e vai ver se existe HPV e se as lesões que tem de HPV são lesões que têm maior risco de se transformar em um câncer de ânus ou não. Então, pacientes que têm relação por via anal precisam fazer, pacientes que são imunossuprimidos, então paciente transplantado, paciente que tem HIV. Então, esses pacientes que têm a maior risco, né, de câncer de ânus precisa fazer também o rastreamento além da vacinação. Entendi. Bom, falamos muito assim da sua vida profissional, né? Mas eu quero saber um pouquinho também, né, da doutora Ludmila mesmo. Vocês perceberam que ela tem um sotaquezinho assim um pouco diferente, né? Porque ela é mineira, minha gente, ela é de Minas, né? Agora conta pra gente como é que chegou aqui em Caruaru, como é que conheceu Caruaru. Já sei que ama Caruaru, que adora morar aqui, né? A gente realmente sabe que é uma cidade maravilhosa. Mas me diga, como é que conheceu Caruaru, como é que chegou aqui? Então, tudo começou, né? Como que eu saí de Minas, né? Eu saí de Minas para Pernambuco e fui para Petrolina, né? Foi lá onde eu fiz a minha faculdade. Eu fiz na Universidade Federal do Vale do São Francisco. Passei lá 6 anos de muito calor. Eita, realmente. Mas foram 6 anos também maravilhosos. Tomou um banhozinho ali no Rio São Francisco Com também, certeza, né? não tem como não tomar, maravilhoso. Adoro também Petrolina, também sinto bastante falta de Petrolina. É uma cidade maravilhosa. E lá, esses 6 anos, né, foi onde eu conheci meu marido, né? Meu marido, ele é de São Bento, São Bentense, São Bento do Una. E aí, ele se formou um pouquinho antes de mim. Ele veio para Caruaru fazer residência de psiquiatria. E aí, quando ele veio, ele falou que a cidade era muito boa, né, e tudo. E aí eu vim também conhecer a cidade, realmente me apaixonei por Caruaru. E aí eu vim pra cá, a gente se casou, e aí eu fui fazer a residência de cirurgia geral no Hospital Mestre Vitalino. Eu fiz a residência lá e depois eu fui pra Recife fazer coloproctologia, né, no Barão de Lucena, e depois eu voltei pra cá e por aqui estou super bem, que eu amo Caruaru. A cidade me acolheu super bem, né, nos acolheu super bem.
e a gente é muito grato por isso. Ah, que coisa boa, né? Isso realmente é uma característica do caruaruense, né? A gente sabe receber muito bem aquelas pessoas que vêm para cá. Agora, quem quiser, né, encontrar a doutora Ludmila, quem quiser ser atendido por doutora Ludmila, fale pra gente, né, como é que as pessoas se encontram, o seu consultório onde é, né? Pode ficar à vontade. Então, eu atendo no NOA, né, que é o Núcleo de Oncologia do Agreste, fica ali na Rua Saldanha Marinho. Eu atendo lá todas segundas, quartas e sextas. E o meu telefone é esse aqui, né? E o meu Instagram é ludmilagodinho.procto. No meu Instagram eu gosto de falar muito sobre coloproctologia, né? Sobre o meu dia a dia na especialidade. Eu gosto de falar sobre esses assuntos, né? Que são tabus. E a gente precisa quebrar tabus, né? Pra gente conseguir promover saúde, a gente precisa começar a falar sobre esses assuntos, né? Que muitas vezes ninguém quer falar sobre, né? Então a gente precisa falar para que a gente consiga levar sempre a melhor saúde, né, para a população, porque a gente precisa disso. Verdade. E a senhora falou que disse que gosta de foto, né? Mas, minha gente, depois que a pessoa vira mãe, esse negócio de foto de cocô é besteira, viu? Porque no grupo de mãe, às vezes de manhã, quando a gente abre, aí, minha gente, olhe, esse cocô aqui, vocês acham que é o quê? Aí sai, sabe? Aí todos os especialistas do grupo saem dizendo, eita, o meu foi assim, então não sei o que, mandando as fotos dos cocô dos meninos, mas enfim, realmente, né, de certa forma, ainda é um tabu, né, quando se fala nesse assunto, né, quando se fala nessa especialidade. E que bom, né? Que bom que uma boa profissional está aqui para poder dar essa assistência à população. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Muito obrigada pela sua participação, foi muito esclarecedora e até a próxima, volte sempre. Que bom, muito obrigada, estou à disposição para qualquer coisa me chamem lá no direct, vamos conversar sobre coloproctologia e agradeço muito a oportunidade de estar aqui e espero estar aqui mais vezes. Muito bem, obrigada. Nada. E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela sua audiência. Continue nos acompanhando aqui no YouTube e também lá no Instagram para mais conteúdos como esse. Não esquece, hein? Sempre no blog Nayara Villanova, toda semana tem uma conversa maravilhosa nesse nosso podcast. Obrigada, tchau, tchau, até a próxima.